Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. E hoje pela manhã foi realizada uma solenidade em comemoração aos 103 anos de criação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Entre as empresas homenageadas está a equipe da TV Universitária. O evento para comemorar os 103 anos de existência e dedicação dos bombeiros junto à comunidade de Uberlândia e região movimentou a sede da OAB. Discursos e entrega de certificados a personalidades que contribuem para o crescimento e desenvolvimento local foram realizados. O diretor de jornalismo da TV Universitária, José Dagmar Júnior, e o repórter cinematográfico Rafael Crozara receberam das mãos do reitor da UFO, Elmiro Santos, e do coronel do Corpo de Bombeiros, Felipe Aidar, o manifesto de gratidão pelos serviços de informação prestados à cidade. Esse trabalho é um trabalho de dedicação, é um trabalho principalmente em que você dá de si em razão das outras pessoas que normalmente você nem conhece. E isso talvez seja o grande ponto que faz o trabalho de bombeiro ser gratificante. A gente pode ajudar outras pessoas a ter o sorriso no rosto, a estar junto com seus familiares e principalmente a ter vida. Oficiais da reserva, policiais e representantes de instituições que se destacaram ao longo do ano também foram homenageados pelos soldados do bem. E esta semana é a Semana Mundial de Combate ao Fumo e o tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que 1/3 da população mundial adulta, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas sejam fumantes. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Isabela Lourenço, que é radioterapeuta. Doutora Isabela, muito obrigado pela presença. Eu confesso que estou assustado com esse tanto de gente no mundo que fuma. 1 bilhão e 200 mil pessoas, 47% da população. É muita gente, né? Sim, é verdade. Realmente é um número que alarma, é um número bastante expressivo da população. Essa estatística da população mundial, a estatística da população brasileira é um pouquinho inferior a essa estatística mundial, mas mesmo assim são muitas pessoas que fumam. E a gente sabe, como você falou, que o tabagismo é a principal causa de doença, de morte evitável. Né? A OMS fornece esse dado para a gente. Então, é um hábito que a gente tem que tentar combater o quanto antes, porque ela é uma morte que a gente consegue evitar. É até interessante esta afirmação, né? Morte evitável, ou seja, quem fuma sabe que pode morrer por causa daquilo. E geralmente essa é a consequência, né? A morte é uma morte mais antecipada. Aliás, por falar nisso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os problemas que o tabagismo causa, porque muita gente pensa que é somente o câncer de pulmão e vai muito além disso, né, doutora? Vai muito além disso. O tabagismo ele é responsável por grande parte dos tipos de câncer, principalmente câncer de pulmão. A gente tem também outros tipos de câncer causados pelo tabagismo, como, por exemplo, câncer de boca, cavidade oral, laringe, faringe, câncer de bexiga, colo de útero. Vários outros tipos de câncer também têm um fator relacionado ao tabagismo. Mas além de câncer, o tabagismo causa também várias outras doenças que também matam muito, como, por exemplo, o infarto, AVC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que a gente conhece como DPOC. Então, realmente é um hábito que causa muitos malefícios à saúde. É um leque muito grande de doenças, um leque muito grande de doenças. Além de doenças corriqueiras do dia a dia, como bronquite, alergias, né? Mas as doenças mais graves são principalmente essas que eu te falei. Na área de vocês, existe uma estimativa, por exemplo, de uma pessoa que nunca fumou e que não fuma para uma pessoa que fuma constantemente? Existe uma diferença de anos de vida que ela poderia viver a mais, já que é uma doença evitável? Existe uma diferença de anos de vida. A gente sabe que, por exemplo, o câncer de pulmão, uma pessoa que fuma tem um risco até 10 vezes maior de ter câncer de pulmão do que uma pessoa que fuma. Assim como, por exemplo, uma pessoa que fuma também tem um risco 5 vezes maior de ter um infarto do que uma pessoa que não fuma. Então, realmente são números, aumenta bastante o risco. Agora, a gente falou nesses números assustadores no início da nossa entrevista, né? Vou repetir, 1 bilhão e 200 mil pessoas em todo mundo fumando. Eu até antes de começar a entrevistá-la, eu perguntei isso para você e retorno a pergunta agora que a gente está ao vivo. Eu gostaria de saber o seguinte: como é que você vê esses números? Eles eram piores ou melhores no passado? Até porque, com o passar do tempo e a lei antifumo, né, a gente vê que parece que fumar fica uma coisa meio demodê. Parece que no passado não, era chique a pessoa estar com cigarro
na mão, né? Isso mudou muito? Era pior ou melhor do que agora? Eu acredito que com toda a conscientização que existe hoje sobre o tabagismo, e como você disse, antigamente o tabagismo era um hábito, as pessoas achavam bonito fumar. E hoje a gente vê que cada dia mais isso tem caído por terra. Então eu acredito que esteja diminuindo o número de pessoas tabagistas no mundo. E mesmo assim esse número é enorme. Eu acho que antigamente também era mais difícil de você computar o número de pessoas que fumavam. Hoje a gente tem uma facilidade, por conta dos meios de comunicação, a gente tem uma facilidade maior de conseguir colocar esses números no papel. Mas eu acredito que esteja diminuindo sim, muito por conta das leis, das campanhas, né, de conscientização e prevenção. Então, eu acho que deve estar diminuindo sim. Tá Espero certo. que sim. Tomara, né? Mesmo assim está bem alto. Doutora Isabela, muito obrigado. Infelizmente o tempo acabou, mas volte mais vezes para a gente bater papos como esse aqui, para dar dicas de saúde para a nossa população. Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade. Tchau. Previsão do tempo para esta quinta-feira em Uberlândia, sol entre nuvens e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima não passa de 34. Veja o tempo em outras cidades do estado. Em Veríssimo, tempo quente pela manhã, não deve chover, mínima de 22 e máxima de 37 graus. Sol e aumento de nuvens em Unai, à tarde dia ensolarado, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Campina Verde, pancadas de chuva pela manhã, à tarde tempo estável, a mínima é de 16 graus. Sol com algumas nuvens em Araguari, à tarde e à noite não deve chover, a mínima prevista é de 21 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente bate um papo com o pessoal do Grupo Pontapé, que promove a Jornada Cultural em Uberlândia.